Boa tarde, crianças. Estamos aqui novamente para ouvir o segundo capítulo da vida do nosso missionário. Lembram o nome dele? Hudson Taylor. Se você se lembrou, parabéns. Nós terminamos ontem enquanto Hudson chegava na casa do Dr. Harley. E lembram que eu falei que ele, além da medicina, ia aprender muitas lições que Deus daria a ele? Pois é, no decorrer dessa lição, vocês vão saber o que foi. E sabem, crianças, Hudson trabalhava a semana toda. Ele queria aprender o máximo que ele podia. Só ia para casa já tarde da noite. E aos domingos, Hudson saía para distribuir folhetos e para falar do amor de Deus. Mas as pessoas não ligavam muito, não. Muitos rasgavam o folheto e jogavam em cima dele. Outros empurravam ele. E muitas pessoas não queriam saber de ouvir falar do amor de Deus. Hudson pensou: Deus deve estar querendo me ensinar a ter paciência, porque lá na China eu vou encontrar muitas pessoas assim e eu tenho que aprender a amar essas pessoas, mesmo que elas me maltratem. Crianças, Hudson conheceu uma moça muito bonita. Ela era professora de música e ela era tão bonita. E Hudson olhou para ela e logo de cara se apaixonou. E ele pensou: essa é a esposa que eu preciso comigo na China. O tempo passou e eles ficaram apaixonados um para o outro. E Hudson foi conversar com o pai da moça. E quando chegou lá e pediu a moça em casamento, o pai disse: eu deixo, só se você não for para a China. Ele olhou para a moça espantada e ela disse: eu também só caso com você se você não for para a China. Ah, gente, Hudson ficou muito triste, porque ele amava aquela moça. E ele pensou assim: será que eu não devo ir para a China? De repente, Deus me deu ela para eu casar e trabalhar aqui mesmo. Mas aí ele pensou mais um pouco e logo veio à mente: não, Deus me chamou para ir para a China e eu estou aqui me preparando para ir à China. Essa foi a primeira lição que ele aprendeu, que mesmo na escolha de uma esposa, Deus estava cuidando dele. Lembram que eu falei que o Dr. Harley era muito esquecido? Pois é. O primeiro mês de pagamento do Hudson, o Dr. Harley esqueceu de pagar. E Hudson achou que ele não deveria ir cobrar. E ele foi para casa e ele só tinha uma moedinha no bolso. Essa moeda valia mais ou menos 20 reais nosso. E quando ele chegou em casa, um homem estava esperando ele e disse: você pode ir orar pela minha esposa? Ela está morrendo. E Hudson saiu imediatamente com aquele homem e foram até a casa do homem. Lá Hudson cuidou da enfermidade da moça. Hudson falou do amor de Deus, mas ele entendeu que uma das coisas que a moça precisava era alimento. E aí tirou a moeda do bolso e entregou ao marido e disse: compre alguma coisa para ela comer. Hudson foi para casa. Crianças, era a única moeda, lembra? E o Dr. Harley não tinha pago a ele. Como ele poderia comer no dia seguinte? Mas ele orou e ele disse: Senhor Jesus, eu não tenho nada para comer amanhã e não tenho dinheiro. Envie, Senhor Jesus, o dinheiro para minha comida. No dia seguinte, bem cedinho, ele ouviu baterem na porta e ele correu lá e sabe o que era? Era o carteiro com envelope para ele. Ele olhou quem tinha escrito, ele não reconhecia, mas abriu correndo o envelope e tirou de dentro um par de luvas. E lá no
fundinho tinha uma coisa, um saquinho. E dentro de saquinho tinha uma moeda grande. Olha, e ele quase pulou de alegria. Crianças, aquela moeda valia R$ 80. Lembram de quanto era a moeda que ele deu? Era de 20, não era? E agora Deus tinha mandado R$ 80, que daria para ele comer toda a semana, sem problemas do Dr. Harley não pagar. Criança, os dias passaram, os 80, aquela moeda também acabou. E o Dr. Harley, nada de lembrar de pagar. E num dia que vencia o aluguel de Hudson e ele precisava pagar, porque o dono do quartinho podia botar ele para fora caso ele não pagasse. À tarde, o Dr. Harley virou para ele e disse assim: Ô Hudson, eu não estou te devendo o seu salário? E Hudson disse: sim. Poxa, que pena. Acabei de mandar o dinheiro todo para o banco. Agora eu não vou poder te pagar hoje. Gente, o Hudson ficou tão triste, mas tão triste com aquilo. E ele começou a orar: Senhor, me ajuda. Eu não posso ir para casa sem o dinheiro do aluguel. Senhor, como pode? Eu trabalhei o mês todo e ele não me pagou. À noite nada tinha acontecido. E Hudson então pegou seu casaco e começou a se arrumar para ir embora. E aí, Dr. Harley chegou e disse: Hudson, olha que coisa estranha. Um paciente meu resolveu vir me pagar agora à noite. Não sei por quê. Poderia pagar amanhã. Mas Hudson sabia, não é, crianças? Hudson sabia por que aquele homem foi pagar à noite. E com aquele dinheiro, Hudson então pôde pagar o seu aluguel e comprar alimento para ele. Sabem, crianças, Hudson começou a trabalhar cada vez mais. E aí ele perguntou a Deus: Senhor, será que está na hora de eu ir para a China? E Deus falou ao seu coração: não, você vai para a faculdade de medicina. E foi isso que Hudson fez. Começou a estudar. E num dia, ele tocou num homem morto que tinha morrido com uma doença muito, muito, muito grave. Sabe o coronavírus? Pior do que ele. E sabe o que aconteceu, crianças? Hudson foi contaminado pela doença do homem. E quando ele começou a se sentir mal e os médicos do hospital vieram ver o que ele tinha, viram que ele estava contaminado com aquela doença. E eles disseram: olha, Hudson, vai para casa e se prepara, porque você vai morrer. Hudson disse: não, eu não vou morrer, porque eu vou para a China. Mas, crianças, quando ele chegou em casa, ele estava muito mal, muito mal. Ele mal conseguiu andar até poder se deitar. E os dias que ele ali ficou, ele estava cada vez pior. E ele pensou: será que eu não vou chegar à Índia, à China? Será que eu vou morrer antes de ir à China? Crianças, ele estava muito doente. O médico disse que ele ia morrer. O que vocês acham que pode ter acontecido? Será que Deus não vai mandar o Hudson para a China? Será que ele vai morrer naquele quarto sozinho? Isso vocês vão ver amanhã. Espero vocês às 5 horas. Beijinho.